Estou iniciando uma videoaula sobre o STM32F103C8T6 e o assunto será MCU de média densidade e outros fatores. MCU é abreviando aí a palavra microcontrolador, ok? Vamos ver o conteúdo. Bom, nessa videoaula eu quero mostrar para vocês a codificação, né? Por que é o STM32F103? Então, já vamos iniciar pela codificação. Então, separei ali, olha, a gente normalmente já cita toda a codificação juntas, mas ela tem grupos aqui, né, para identificar, que nem os primeiros ali são da família do dispositivo. Então, o STM32 é um microcontrolador de 32 bits, né, arquitetura ARM, licenciado pela ST Microelectronics. Licenciado porque existem outros fabricantes de microcontrolador dessa mesma arquitetura. Então a ARM ela faz o projeto da arquitetura e as empresas que produzem, né, os chips, os microcontroladores, elas são licenciadas, né, para produzir. Okay? Então a ST Microelectronics ela é licenciada para produzir também esse dispositivo, ok? Então, o STM32 vem dessa família de 32 bits. O próximo código é o F, ele é um microcontrolador de propósito geral, para aplicações gerais, ok? O próximo código é o 103, ele é uma subfamília do dispositivo. É a linha de performance, eles chamam, tá? Existe algum para linha automotivas, enfim, esse é para linha de performance em geral. O próximo código é o C, que ele tem 48 pinos, esse nosso microcontrolador. O próximo código 8, ele é o tamanho da memória flash, né? 64, ok? Esse nosso dispositivo é de 64 kilobytes. E depois o código do invólucro, que é o T, ok? Esse é o tipo LQFP, é o tipo do invólucro dele, onde vem o invólucro do chip, né? E o último código é o 6, aí, a faixa de temperatura de trabalho dele, a faixa industrial, menos 40 a 85 graus, ok? Nós veremos, então essa foi a codificação. Agora nós veremos, pelo datasheet mesmo, que é um dos documentos que eu recomendei baixar, né, em videoaulas anteriores, é o datasheet. Então nós daremos uma olhada nos fatores, né, nos recursos, quais são os periféricos, memória, velocidades. Então nós daremos uma olhada nos fatores desse nosso microcontrolador, ok? E esse nosso microcontrolador ele é de uma família de média densidade. Então eu vou mostrar outros da mesma família, uma tabela aí para a gente ver onde está posicionado esse nosso microcontrolador, exatamente numa família com outros de média densidade também, ok? E nós, por último, veremos um diagrama de bloco aí da arquitetura ARM Cortex M3, que essa é a arquitetura desse nosso microcontrolador, ok? Então vamos iniciar olhando o datasheet, né? Então esse é o datasheet que eu passei para vocês, é o datasheet do próprio, né, desse microcontrolador aqui, né? Obviamente que ele não é específico desse nosso, mas ele é da família de média densidade, olha aqui, ó, e da linha de performance, como foi visto, ok? Então ele pode ter, porque ele é de uma família de média densidade, ele pode ter de 64 até 128 KB de memória flash. Então o nosso aqui em questão é 64. Nós veremos uma tabela aí, ok? Aqui alguns periféricos, que eu vou ver mais detalhes aqui, mas vamos ver só para essa primeira página, né, desse datasheet, onde que ele fala sobre os fatores aqui, ó. Então, é um microcontrolador, né, Cortex M3, ok, da ARM, arquitetura ARM. Ele pode rodar na máxima velocidade até 72 MHz, excelente velocidade, né? Aqui a velocidade de instruções por segundo que ele pode a performance da velocidade. Ele pode fazer multiplicações e divisões de hardware em um único ciclo. A memória dele pode ser de 64, como nós vimos, a 128, nós veremos na tabela. O nosso é 64, mas vou repetindo. Essa família tem 64 KB de SRAM, tá?
Então de flash ela depende do código, mas todos dessa família são 20 kilobytes de SRAM. Ela tem a parte de clock reset, né, gerenciamento de clock reset e fonte, né, que ela tem o cristal interno, ela tem um cristal interno aqui de 8 MB, é um RC, ele é ajustado aqui de fábrica. Eu tenho um interno também, um RC, né, um circuito resistivo capacitivo aqui para fazer o clock interno mais baixa frequência, 40 kHz. Eu posso colocar externo, dependendo do modelo aqui, mas o cristal oscilador de 4 a 16, no nosso caso é 8, na nossa Blue Pill, ok? Eu tenho clock, eu tenho fatores de PLL, né, da CPU que eu posso multiplicar e dividir clocks, né, para os vários tipos de clocks que eu tenho nos vários periféricos. Eu tenho aqui o oscilador que eu tenho externo, um cristal também externo para um RTC, né, que é o Real Time Clock, né, com calibração. Baixo consumo, né, são as características. Nós temos aqui 2 conversores analógico digital para 32 bits, ok? Aqui são as características dele. A gente tem um controlador de acesso direto à memória. Claro, eu estou citando periféricos aqui, depois veremos detalhes, né? Tudo isso, ó, devagar nós vamos evoluindo, né? Só falando de forma geral para vocês, né? Ok? E são esses periféricos que podem fazer o acesso direto à memória aqui, né? Os timers, os conversores analógicos digitais, a parte de comunicação, a parte serial, tudo isso pode acessar diretamente a memória aqui, que é o controlador da memória. Aqui a gente pode ter até 80 portas, né, de entrada e saída, isso depende do tamanho dele, né, ok? Olhando, a gente pode usar, como aqui a gente tem o nosso ST-Link, eu posso depurar o código através do Serial Wire Debug, né, que é o que nós temos aqui, configurei até na primeira videoaula para acessar, para baixar, tanto para baixar a aplicação para o microcontrolador, quanto para fazer uma depuração, né, você depurar, ver se tem algum erro na sua aplicação, enfim, estudar, analisar, então você pode usar um depurador, né, fazer linha por linha, então ele pode trabalhar, é um recurso aqui desse microcontrolador. Nós temos nesse microcontrolador até 7 timers, aqui tem algumas características dele. Eu tenho 9 tipos de comunicações, né, interface de comunicação, serial, CAN, né, e assim vai. Eu tenho, é isso aí, um pacote ecológico, né, é isso aí. De forma geral, esses são os fatores, né, é um microcontrolador muito bom, né, muito veloz também, né, e com muitos periféricos, que nós veremos aí. Como eu disse a princípio, eu estou com uma aplicação simples, é um pisca-LED, porque eu quero passar toda uma ideia de como que funciona, como configura, como são os registradores, como são os endereçamentos. Aqui nós veremos aqui nessa videoaula um pouquinho sobre o diagrama de blocos de arquitetura. Então, quando tiver bastante conhecimento, a gente já vai avançando usando outros periféricos, né? Fazendo aplicações mais elaboradas aí, né? Vamos dar uma olhadinha aqui naquela tabela que eu falei para vocês, está na página 10. Olha aqui, eu tenho aqui a minha tabela, eu tenho minha tabela da família, essa minha família de média densidade. Então, os dispositivos, né, o STEMA lá, a família de média densidade, a codificação fixa vai até o 103, depois o XX pode ser diferente, o nosso é o C8 T6, né? Então, o C8 está aqui, ó. O C8, eu posso ter nele, né, a memória flash de 64 a 128, né? No nosso caso aqui vai ser 64. Eu tenho, olha lá, todos eles da família têm a RAM em 20 KB. Eu tenho aqui o timer, 3 timers de propósito geral, um para controle avançado. As comunicações, eu tenho 2 SPI e 2 C, eu tenho 2. Eu tenho 3 USART, eu tenho uma USB e uma CAN. A GPIOs, no nosso caso aqui, eu tenho 37, né, entradas e saídas de propósitos gerais, ok? Isso vai. Então eu tenho aqui, olha, eu tenho dois conversores, né, analógicos digitais para 12 bits, né, mas eles têm 10 canais, esses aqui. Então o nosso é esse aqui. Esses 4 são da família de média densidade, mas o nosso em questão que a gente usa na nossa Blue Pill é esse aqui. Ok? Aqui a faixa de operação de temperatura, de tensão, de temperaturas e um invólucro
no nosso caso aqui. Então, para vocês verem, então, o nosso é esse, a nossa Bluepill usa esse microcontrolador. Mas nessa família aqui podemos ter uma mais simples e outros até mais com mais memória, mais canais, mais periférico, mais portas de entrada e saída, como vocês podem ver aqui. Mas todos eles da família de média densidade, e o nosso foco é aqui, ó, é esse daqui, ok? Por último, eu quero mostrar para vocês um pouco aqui a arquitetura ARM, né, do Cortex M3 do nosso microcontrolador. Aqui está um diagrama, né, um diagrama de bloco aqui da arquitetura. Eu vou passar para vocês, nós teremos outras oportunidades, né, mas aqui eu quero iniciar mostrando alguns detalhes. Então, nessa aqui é um diagrama geral, né, como eu disse, a ARM faz o projeto dessa arquitetura, ela criou esse projeto do Cortex M3 e ela licencia, né? Ela vende esse projeto para quem quer construir. A ST Microelectronics é uma, então ela usa a arquitetura. Então todos pode ser marcas diferentes, produtores diferentes, mas eles têm esse mesmo conceito, assim, estruturalmente aqui, tá? Por isso que esse diagrama pode até ser repetitivo para você ver um outro fabricante. É muito parecido, porque a arquitetura é ARM e as outras empresas somente licenciam para produzir, ok? Então aqui, olha, eu vou mostrar o que está em cinza primeiro, aqui a parte da alimentação, ok? A faixa de alimentação. Eu tenho uma parte aqui de supervisão da alimentação para reset, né? Depende dos níveis de alimentação. Eu tenho aqui o meu conversor, os dois conversores que nós vimos lá para 12 bits. Eu tenho aqui um sensor de temperatura que eu posso ter acesso, né? Um sensor de temperatura da temperatura interna do microcontrolador. Eu tenho aqui ó, os clocks internos, ó, aqui, ó, esses dois internos, ó lá, de 8 MB, ele é ajustado de fábrica, tenho esses aqui, mas eu tenho os externos, que posso colocar externo. No nosso caso aqui nós temos os dois, né? Um de 8 MB, né, na nossa Bluepill, e o outro de 32K, ok? Então eu tenho os PLLs para multiplicar os clocks, tal. Aqui eu tenho, ó lá, a minha flash, a minha memória flash, no nosso caso. Aqui é o máximo, mas a gente tem 64. Eu tenho a minha SRAM de 20K. Eu tenho aqui a minha parte de programação e depuração, né, que usando lá, o SW, ok? Para fazer depuração de programa. Eu tenho o meu acesso, o DMA, acesso direto à memória, que são os canais aqui. É isso. Depois eu tenho dois bus para comunicar com os periféricos principais, né? Que depois nós veremos aqui, né? Eu tenho o APB2, APB1 e APB2 aqui, né? Então, conforme o periférico eu quero acessar, eu vou configurar a frequência do clock desses periféricos, tanto do bus também como do periférico. E eu tenho que saber exatamente qual é o bus que vai acessar o periférico que eu estaria usando, ok? Então, de forma geral, eu tenho ali todos os periféricos, as GPIOs, depende do modelo, ela vai ter mais ou menos, né? Depende do quantos pinos tem. Eu tenho meus timers, as minhas comunicações, ok? Eu tenho lá CAN, eu tenho Watchdog, enfim, eu tenho meus timers, eu tenho todos os periféricos, todos os bus de comunicação. Eu tenho minha bus matrix, né? Nós veremos detalhes depois, a gente vai se aprofundando aos poucos. Como eu disse para vocês, se a gente fosse pegar uma sequência mais ou menos lógica, ela tem muito maçante, né? Muita teoria, mostrar tudo, tal, para depois ir avançando. Então eu vou tentar conciliar aulas práticas com as teorias para ir ficando menos maçante, né? Para ficando mais fácil de entender com experiências, com simulações, ok? Mostrando detalhes, enfim. Avançando aos poucos, tanto levando junto aí a teoria e a prática, ok? Acho que fica melhor assim para não ficar muito maçante. Então é isso que eu quis mostrar para vocês nessa videoaula, ok? Espero que vocês tenham entendido. É importante sempre ter baixado os manuais para dar uma analisada, né? Para estudar. Agradeço a atenção, obrigado.